Aonde eu estou? Será que tem alguém perdido aí? Eu espero que não, porque nós estamos estudando tudo sobre localização. E na última aula nós aprendemos sobre o quê? Quarto ano. Nós reforçamos as nossas localizações, as direções que nós conhecemos. Quais que são? Direita, esquerda, não era? Para frente e para trás. Direita e esquerda, para frente e atrás. Você foi bem na brincadeira? Muito bem. Pode treinar mais, porque sem saber direita e esquerda, frente e trás, não dá para se localizar. Aí a gente se perde, tá bom? Então tem que treinar. Nós vamos dar início, eu vou colocar aí para você na telinha a figura da página 137, que era para você, tinha um desafio ali, para você dizer em qual direção a menina estava apontando no mapa do Brasil e em qual direção o menino estava apontando no mapa. E eu vou colocar aí. Se você disse que a garotinha estava apontando na direção sul do nosso país, você, acertou, tá de parabéns. Se por acaso você disse que o garoto estava apontando para a região Nordeste, muito bem, você foi um ótimo observador, uma ótima observadora, tá de parabéns. Agora, caso você tenha se confundido e não acertou muito bem essas direções, não se preocupe, porque nós ainda estamos estudando e você tem tudo para aprender como verificar essas direções, tá certo? Na página 138, você tinha aquela atividade do shopping, para que você pudesse o quê? Se localizar dentro do shopping. E nós vamos fazer a correção dela agora. Fique atento. Você já sabe, se precisar, você para o vídeo, aí depois você continua só para ver a sua correção, tranquilo? Muito bem, aí está. O exercício 2 dizia para você analisar o mapa do shopping center e responder as questões. Questão A. Qual é o trajeto mais rápido para chegar até a praça de alimentação? Se você respondeu algo parecido com caminhar até a loja de móveis, contorná-la e virar à direita, seguir até o fim do corredor e virar à esquerda, você acertou. Parabéns! Agora, caso você escreveu as mesmas direções, mas de uma maneira um pouquinho diferente, mas se você colocou que tem que ir em direção da loja de móveis e virar à direita e depois à esquerda, se você colocou isso, tá certo, tranquilo? Muito bem. Letra B, qual é a loja que está mais perto de você? Se você colocou aí a de produtos eletrônicos, você errou, não é essa, tá bom? A que está correta é a loja de móveis, é a que está mais perto. Uma das coisas importantes para a gente se localizar é saber perto, longe, frente, trás, dentro, fora, direita, esquerda. São as direções mais básicas que nós precisamos saber para se localizar. Letra C. Seu amigo está na loja de eletrônicas. Como você explicaria a ele o caminho para que vocês se encontrassem? Olha só, a nossa resposta do livro traz essa. Você pode ter escrito parecido, mas com outras palavras. Desde que esteja parecido, vai estar certinho. Então a resposta diz assim: sair da loja de eletrônicas, virar à esquerda e seguir até o fim do corredor, aonde fica o mercado. Então você disse para ele que ele teria que sair da loja, a direção que ele ia seguir depois de sair da loja e até qual local ele deveria ir, usando o ponto de referência e o mercado. Pontos de referência são super importantes na localização. Então, a gente memorizando pontos de referência fica ótimo. Virar à direita e seguir em frente. Se você colocou dessa maneira ou parecido, está de parabéns, você já sabe se localizar. Muito bem. Com o desenvolvimento, agora a gente vai passar para a parte dos pontos cardeais. Você pode acompanhar aí na página 138, que é onde a gente vai começar agora. Nós vamos aprender outras maneiras de se localizar, porque muitas vezes apenas direita e esquerda não fica muito preciso, ainda mais pensando em meios de transporte. O mais interessante dos meios de transportes que precisam muito de pontos de localização no espaço são quais? Os aviões, os navios, por exemplo. Por quê? Lá no céu não tem rua, não tem avenida, então eles utilizam-se das direções para poder se localizar. E também daquelas informações que a gente está aprendendo lá na aula de geografia, que é latitude e longitude. Então eles usam muito latitude, longitude e as direções
Quais direções? Os pontos cardeais. E por que que hoje? Os navios também. Por que que hoje eu vim para cá, ó, de colete salva-vidas? Por causa dos navios. Os navios, se eu fosse num navio, eu iria de colete, né, gente? Caso aconteça qualquer coisa, eu vou sobreviver. E você? Aqui, ó, já apertei o meu colete pra gente poder ir aí mais firme no nosso estudo para os pontos cardeais. Muito bem. Vamos lá. Com o desenvolvimento da navegação lá no passado, porque, gente, lá no passado, igual nós vimos ontem na aula de português, em 1500, não tinha ainda o quê? Avião, gente, não tinha. Mas um meio de transporte, assim, que ia de um continente a outro, eram os navios, os barcos, as caravelas, assim como chegaram aqui no Brasil em 1500. Muito bem, muito bem. Então, nesse período, foram necessárias a organização de alguns pontos de localização. E os pontos cardeais são esses pontos que também são chamados de pontos referenciais. Eles são 4 direções. Quais são elas? Norte, sul, leste, oeste. Norte, sul, leste, oeste. Lembra da diquinha do Nelson que a tia deu lá na sala de aula? Norte, leste, sul, oeste. Dá para colocar o quê? Nelson. Mais ou menos isso, lembra? Vou colocar aqui do ladinho para você se lembrar também. Muito bem, esses pontos referenciais ou pontos cardeais, eles possibilitaram o desenvolvimento dessas navegações e da localização. Hoje em dia, esses pontos, eles ainda são muito utilizados, tanto nos GPS, que é o estudo que vocês vão fazer nessa semana agora, né? Vocês pegaram com tia Gabi o trabalhinho, revisa aí no grupo, aonde estão os links que tia mandou dos vídeos sobre o GPS, para vocês fazerem um trabalho bem bacana. Esse trabalho de GPS, pessoal, não é para essa sexta-feira, tá bom? Pode ser para outra sexta-feira. E eu quero ele em folhas separadas, não é para colar no caderno, porque você vai deixar lá na escola para eu poder pegar. Combinado? Então, só ir relembrando. Muito bem, pessoal, os pontos cardeais. Mas como que eu vou localizá-lo se eu não tenho nenhum equipamento? É possível eu me localizar sem nenhum equipamento? Saber onde estão os pontos cardeais? Você que tem que me responder, porque nós já vimos sobre isso. Isso aí! É possível sim, com certeza é possível, mas para isso eu vou precisar o quê? Me guiar por alguns sinais da natureza. Quais são eles? Aí você vai ver a figurinha do garoto tentando localizar os pontos cardeais. Tá vendo o desenho do garoto? Muito bem, o que você vai fazer? Você precisa descobrir aonde o sol nasce. Muito bem, você vai olhar aonde o sol nasce. Eu vou tirar aqui esse garotinho um pouquinho só para te falar uma coisa. Vê só, o sol ele tem um movimento aparente. Por que movimento aparente? É o sol que se mexe? É o sol que se mexe? Não, não é o sol que se mexe. Quem gira ao redor do sol? Nós, o planeta Terra. Mas o movimento responsável pelo nascer e pelo se pôr do Sol é o que? O poente do Sol é qual movimento? O movimento da rotação. Tá lembrando? É aquele movimento que o nosso planeta faz girando ao redor do seu próprio eixo, que dura 24 horas aproximadamente. Ele vai girando na direção leste e esse movimento dá uma impressão de que é o Sol que se move. A gente tem a impressão que o Sol nasce e vai subindo até se pôr. Gente, é uma impressão, porque esse movimento aparente do Sol, ele só acontece pelo movimento real do planeta Terra, ok? Então, esse não é um movimento que o Sol faz, mas é um movimento aparente, por isso a gente diz movimento aparente. Então, por conta do movimento aparente, a gente precisa localizar aonde é o nascente do Sol, aonde o Sol surge no horizonte. Você vai ter que acordar cedo para descobrir, né? É claro que dependendo do horário ainda dá para ver qual foi a direção, né? Ali pelas 8, 9 horas da manhã, dá para ainda descobrir qual a direção, porque o Sol ainda está naquela direção, ele já, claro, já está um pouco mais alto,
pelo seu movimento aparente, mas já dá pra gente saber a direção. Mas o ideal é acordar cedo para ver o nascente do sol. Gente, é lindo, é lindo, é lindo. Em tempos de quarentena, a gente não pode nem se lembrar muito, né? Mas na praia é maravilhoso, né? Você poder ver o nascente e o poente do sol. É incrível, né? Lindo. Muito bem, meus amores. Então você vai descobrir aonde fica o nascente do sol e para lá você vai apontar o quê? O braço direito. Gente, é por isso que precisa saber direita e esquerda, porque se não souber nem direita e esquerda, não dá para descobrir os pontos cardeais, combinado? Então você vai apontar o braço direito para o nascer do sol e o braço esquerdo para aonde o sol se põe. O lado onde o sol nasce, onde ele surge no horizonte, é o lado leste. Então, ao lado direito, onde você colocou a sua mão direita, onde está o nascente do sol, é o lado leste. Depois nós vamos, na nossa frente nós temos o que? Norte. Lembra bem, hein? Norte é a frente, não é acima, tá bom? É a frente. É que muitas vezes no mapa a gente tem que representar acima porque o mapa é plano, não é tridimensional, igual a tia já explicou. Mas muito bem, então à frente está o norte, atrás está o sul e no meu braço esquerdo estará o quê? Oeste, aonde o sol se põe. O poente do sol todos os dias é do lado oeste. Essa identificação por meio do nascente e poente do sol, ele não é totalmente, confiável. Não é essa palavra não, gente. O nascer do sol, você vai perceber, se você observar durante todo o ano, que ele sofre uma pequena alteração devido ao movimento de translação da Terra, aquele movimento que a Terra faz ao redor do Sol, que determina as estações do ano. Muito bem, então, você observando durante o ano, você vai ver que tem essa modificação. E é no início da primavera e no início do outono que fica mais fácil identificar mais precisamente aonde está aí esse nascer e se pôr do sol relacionado aos pontos cardeais, leste, oeste, norte, sul, combinado? Muito bem. Você pensa que é somente para se localizar a importância dessas informações? Com certeza que não. Aí na página 140 você vai ver o quanto é importante na arquitetura e engenharia. Para o quê? Para que você, ao construir uma casa, um prédio, você leve em consideração o local onde o sol surge no horizonte, onde ele nasce, onde ele se põe. E aonde ele vai estar passando durante o dia, em qual direção dessa casa ele estará passando durante o dia. Isso possibilita que tanto a arquitetura quanto a engenharia produza o quê? Produz imóveis, construções que sejam bem iluminadas, que tenham uma temperatura mais agradável para estar lá dentro. Então, por isso é muito importante se considerar. Baseado nisso, você vai responder para mim aí as atividades da página 140. Combinado? E daqui a pouquinho a gente volta para dar continuidade à nossa aula. Até já!